eu sou a professora Lorena, sou enfermeira, especialista em UTI neonatal e pediátrica, sou docente da Universidade Anhanguera, trabalho em UTI neonatal, sou coordenadora da instituição Hospital Gravelo. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre a febre amarela. Na aula anterior, vocês olharam a questão do origem dos vírus, né, que é de uma origem africana. E em 1994, a vacina contra a febre amarela foi introduzida no nosso calendário básico de vacinação, né? Vocês viram também a questão do agente etiológico, do vetor, o modo de transmissão, período de incubação, período de transmissibilidade, né? Que é o intrisseco e o extrisseco, sendo o intrisseco o homem e o extrisseco o vetor. Viram também a questão das manifestações clínicas, exame físico, indicadores de prognósticos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a patogenia e patologia, tratamento, diagnóstico diferencial e laboratorial e imunização. Então, a patogenia, né? Os aspectos patológicos estão relacionados aos estudos experimentais em macacos e nas alterações morfológicas observadas em casos fatais. Nos seres humanos, as alterações histológicas são muito semelhantes às observadas nos macacos. Após a introdução do vírus na corrente sanguínea, ele irá atingir alguns vasos, né, causando uma hemorragia, uma congestão vascular. No fígado, irá apresentar uma hepatite aguda, no coração, uma miocardite, nos rins, uma necrose tubular, pode ser também que pode causar uma insuficiência renal aguda. No sistema nervoso central, podemos também observar um edema, né, que é um inchaço, uma hemorragia petequial e uma alteração também no pâncreas. No baço também e alguns demais órgãos linfóides. Existem algumas alterações laboratoriais que podem ser visíveis nesse caso específico da febre amarela, né? Na fase inicial, é importante a gente observar uma leucocitose com neutrofilia, com desvio à esquerda e com a eosinopenia. E na partir do terceiro ao quarto dia, uma leucopenia ou uma linfocitose, mantendo o desvio à esquerda com a eosinopenia também. Na parte da bioquímica, há um aumento nas enzimas aminotransferases, né, e na transminases também. Há um aumento da bilirrubina direta, aumento da ureia e creatinina, aumento da fosfatase alcalina e colesterol. Na urina, é importante a gente observar a proteinúria, né? Que é a presença da proteína na urina. E a hematúria, que é a presença de sangue na urina. Importante também o coagulograma, né? Que é o aumento do tempo de protombina, tendo o tempo também de tromboplastina parcial e o tempo de coagulação, né? Evitando assim uma possível hemorragia. Qual que é o tratamento que é mais utilizado nessa febre amarela? Né? A gente vai tratar a parte sintomática, né? Que são tratar apenas os sintomas. Quais são os principais sintomas que a gente vai ter nesse momento da febre amarela? São os sintomas exuberantes que a gente vai tratar. Uma cefaleia, uma febre, náuseas, vômitos, agitação e o que nos torna mais preocupado, que é o choque, né? No caso da febre e da cefaleia, a gente vai tratar com analgésico, evitando uma droga que ela tenha a presença do ácido acetilsalicílico, né? Nesse caso, o que vai ser mais indicado é o paracetamol, de 6 em 6 horas, né? Um paracetamol de 500 mg, de 6 em 6 horas.
No caso do sintoma náusea e vômitos, a gente vai prescrever um antiemético, né? Nesse caso, a gente pode, o mais usado é o metocloropramida, que é o que a gente mais usa. No caso da agitação, a gente pode prescrever um diazepam, sendo a dose inicial 10 mg EV, né? Esse paciente, ele vai necessitar, o diazepam, ele vai ter que ser feito EV. E de acordo com a resposta, vai ter que esse paciente for tendo, diminuindo essa agitação, a gente vai ter que ajustar a dose e o horário dessa medicação, né? No caso das infecções secundárias, a gente pode iniciar um antibiótico, né? Não tem antibiótico específico. E também tem os pacientes hospitalizados, que são os pacientes mais graves, né? Esses pacientes é necessário um repouso, uma reposição de líquidos e perda sanguínea, se tiver indicação, né? Se não tiver indicação, a gente não vai preocupar com isso, não. Paciente grave, né? Um paciente que ele vai necessitar de UTI, né? Unidade de terapia intensiva, porque ele precisa de ter mais cuidado, mais atenção na assistência, diminuindo assim as complicações e grau de letalidade desse paciente, né? Tratando também os sintomas de qualquer situação, paciente grave ou paciente estável, a gente vai tratar sempre o que é sintomático, né? E corrigir, no caso desse paciente grave, a gente vai tratar os sintomas e tratar a questão das alterações, as disfunções que esse paciente vai ter. Uma disfunção hepática, uma disfunção renal, coagulação, ou até mesmo a parte da hemodinâmica, né? Na parte da hemodinâmica, nós temos que ficar atento à questão da hipoglicemia que esse paciente pode ter, e a gente vai tratar com uma solução hipertônica de glicose. Na parte da insuficiência hepática, tem que ter um controle rigoroso de TAP e TTPA. O que seria um TAP? O TAP é o tempo de protrombina e o TTPA é o tempo da tromboplastina, né? Esse tempo de protrombina é necessário a gente ter muita atenção devido ao risco de hemorragia que esse paciente pode ter. Quanto aos exames laboratoriais, que a gente tem que ser sempre atento, porque é através desse exame que ele vai me dar um direcionamento de como eu vou prescrever esse paciente, né? A protrombina é o melhor marcador hepático quando está 2 vezes maior que o valor normal. E a manutenção também da dieta desse paciente, ele tem que ter um acompanhamento com o nutricionista diário, né? Que tem que ser uma dieta bastante balanceada. A questão da hipoglicemia, como eu já falei, tem que ser prevenida, que é através dos soros, né, glicosados. Porém, esse soro glicosado, ele tem que ter um especial cuidado, pois ele deve ser tomado na administração do volume do soro glicosado, especialmente na iminência de insuficiência renal e cardíaca, né? Então, tem que ter um controle desse soro glicosado. Atenção especial deve ser dada à hiperperfusão e oxigenação, pois podem agravar a lesão hepatocitária, porque esse paciente ele vai estar na insuficiência hepática, né? Na parte da insuficiência cardíaca e choque, esse paciente tem que ter uma monitorização constante, sinais vitais tem que ter um controle de 2 em 2 horas, rigorosamente. Esse paciente ele vai precisar de um acesso venoso central, né? Porque ele precisa ter uma manutenção nessa pressão dele. Então, pode ser que ele faça uma hipotensão. E nessa hipotensão, ele pode ter um rebaixamento, pode entrar em choque, né? Então, é necessário sempre uma pressão venosa central. A monitorização constante, a gente vai avaliar a frequência respiratória, frequência cardíaca, saturação. Então, é necessário um monitor que tenha múltiplos parâmetros, né?
Voltando à questão da hipotensão, devido ao sequestro de fluidos ou perdas excessivas, requer um tratamento cuidadoso para evitar uma possível hipervolemia, que pode ter repercussões danosas, principalmente na vigência da insuficiência cardíaca, né, que é o primordial. Deve-se fazer também a reposição de fluidos e drogas vasoativas. Nas drogas vasoativas, a gente pode entrar com uma dopamina e uma dobuta. Na parte da insuficiência renal, né? Esse paciente ele é necessário ter um controle do balanço hídrico dele, rigoroso também. Se possível, de 2 em 2 horas, fazer o controle dessa diurese. Na parte do recém-nascido, é necessário a gente fazer o peso dessa fralda de 2 em 2 horas. Paciente adulto, a gente avaliar o que está sendo drenado na bolsa. Esse paciente ele provavelmente vai precisar de uma sonda vesical de demora para a gente fazer o controle certinho dessa diurese e fazer uma investigação. O que está causando essa insuficiência renal? Esse paciente ele tem indicação de diálise peritoneal? Ele tem uma indicação de hemodiálise? Primeiro eu tenho que fazer a investigação para saber. E voltando à questão do controle da diurese, eu preciso saber se esse paciente está tendo uma resposta dos diuréticos que foram prescritos, né? E como que eu vou fazer isso? Através do meu balanço hídrico. Então, esse balanço ele tem que ser fechado de 12 em 12 horas e anotado de 2 em 2 horas rigorosamente. A parte da hemorragia. O tratamento da parte da hemorragia, a gente vai ver a questão da reposição, que é através da transfusão dos hemoderivados. Eu posso ter um plasma fresco para esse paciente, ou até mesmo o sangue total, né? Ou um concentrado de hemácias. Tudo depende do grau da hemorragia desse paciente. A questão dos anticoagulantes, eu posso prescrever uma vitamina K ou até mesmo uma heparina. O controle diário dos exames inespecíficos, que nesses casos, esses exames inespecíficos são os hemogramas completos, né? Eu vou ter que avaliar nesse hemograma as plaquetas desse paciente, fatores de coagulação, o sumário de urina, verificação das funções hepáticas, né? Fazer uma dosagem das aminotransferases, uma bilirrubina, uma gama. Na parte renal, a gente pode fazer também a dosagem de ureia, creatinina, né? Proteína sérica e o monitoramento do balanço hídrico, que é o primordial. Em uma situação de hemorragia gastrointestinal, nós podemos fazer a aspiração estomacal, né? Através de uma sonda nasogástrica, vou introduzir essa sonda e vou fazer essa aspiração contínua. Porém, durante a avaliação do vacuômetro, eu não posso ligar o vacuômetro numa pressão que seja acima de 40, porque senão eu vou ter uma lesão gástrica desse paciente e vai aumentar a hemorragia. Então, durante a aspiração, né, eu vou aspirar esse paciente através de uma sondinha nasogástrica com a pressão de 40. E vou preconizar também uma infusão venosa de cimetidina associada a essa aspiração estomacal. E quanto ao diagnóstico diferencial, né, eu preciso saber uma história clínica desse paciente, de toda a situação que aconteceu, como foi, onde é que ele passou, vou fazer a investigação dele, né? Os antecedentes epidemiológicos, esse paciente ele foi para qual área, se lá tinha um índice, se tinha surto da febre amarela, a gente precisa investigar, fazer uma história clínica todinha, uma anamnese desse paciente todinho. E quais as formas que a gente tem? Nós temos a forma leve e a moderada, né? Essa é de difícil diagnóstico diferencial, podendo ser confundida com outras infecções, como respiratória, digestível e urinária. Na fase mais grave, o quadro clínico clássico ou fulminante deve ser diferenciadas da malária, né? Porque os sinais e sintomas são muito parecidos. A leptospirose também, além de formas fulminantes de hepatites, febres hemorrágicas de etiologia viral, dengue hemorrágica e outras arboviroses e sepsemias. E lá no diagnóstico laboratorial,
qual que é os exames que a gente vai solicitar, né? Então, a gente faz em 3 situações. Eu tenho o teste sorológico, teste virológico e o teste histológico. O sorológico, eu vou solicitar o IgG e o IgM para febre amarela, né? O IgG e o IgM são as enzimas, os anticorpos que o organismo produz quando entra em contato com algum tipo de micro-organismo invasor. Então, a partir do momento que entrar em contato, esse IgG e o IgM eles vão dar alterado. Então, o IgG ele é produzido na fase aguda da doença, protege de futuras infecções, né? E o IgM ele vai atuar quando? Na fase aguda também da doença, mas ele vai produzir uma quantidade maior. Então, por isso que a gente vai solicitar esse IgG e IgM para a febre amarela, né? É um teste de sorologia. E no teste virológico, ele vai fazer a pesquisa do vírus em cultura de células para isolamento viral ou detecção do genoma do vírus para a técnica da transcrição reversa com a reação em cadeia da polimerase. Essa parte da cultura de células, como que é realizado isso, né? Após terceiro o quinto dia, mais ou menos, há uma inoculação do vírus, né? Então, o vírus ele vai causar um efeito citopatogênico, caracterizando por algumas alterações morfológicas dessa célula, né? Então, mas aí vem também a questão do isolamento viral. O isolamento viral será realizado por meio de uma inoculação do material do paciente, sangue, derivados ou tecido, né? Então, primeiro vai acontecer o isolamento viral, nesse teste virológico, e depois a cultura das células, né? E aí observar como será feito isso. No teste histopatológico, como que acontece isso, né? É feito através da confiabilidade dos resultados dos testes laboratoriais, né? Depende dos cuidados durante a coleta. A coleta primordial tem que ter todo um critério, toda uma técnica para ser coletado esse material, o manuseio desse material, o acondicionamento, onde ele vai ser armazenado, e o transporte dessa amostra. Como que é feito a técnica dessa coleta, né? Desse teste histopatológico? É uma técnica assética, onde você vai se parametrar, né? Vou fazer uma lavagem das mãos, uma escovação, com uma clorexidina desgermante, e aí vou secar a mão, um pacote onde vou ter que ter uma compressa estéreo, né? Dentro do capote. Então, eu vou secar minhas mãos, nada de tocar na torneira, né? Porque senão eu vou estar contaminando minha mão novamente. Calçar essas luvas e vestir o capote. Então, é uma técnica totalmente aséptica, eu não posso ter nenhum tipo de contaminação. E como que eu vou fazer essa coleta? É recomendada a primeira coleta na primeira consulta do paciente e a segunda após 14 a 21 dias que você colheu a primeira. Como que eu vou colher? Eu vou colher 10 ml de sangue, né, no adulto, no mínimo 5 ml, em um tubo de ensaio, um frasco estéreo, né? Se a unidade tiver o tubo de ensaio, vai ser no tubo de ensaio, mas se não tiver, pode ser no frasco estéreo. Hermeticamente fechado, ou com tampa, ou em tubos, conforme eu já falei, tubo de ensaio a vácuo, né? Em crianças, eu vou colher de 2 a 5 ml, né? Porque criança ela tem um peso menor, então eu não posso ter uma coleta de sangue maior. No diagnóstico laboratorial, eu tenho que ter muita atenção naquele paciente que ele vai a óbito. Eu só posso fazer a biópsia se o paciente for a óbito, né? Porque ele tem um risco de hemorragia. Então, a punção direto no coração, eu tenho um risco de hemorragia intensa. E fica terminantemente contraindicada a realização de biópsia enquanto o paciente estiver vivo, pelos riscos de sangramento, conforme eu já falei para vocês, e devido às alterações de coagulação própria da doença. A questão da vigilância epidemiológica,
né? Esse paciente, ele tem que ter uma notificação compulsória. É primordial para nós, para sabermos como que está esse surto, como que está o aumento, se tem diminuído ou se tem aumentado, né? Então, isso é muito importante para a vigilância epidemiológica. Qual que é o nosso objetivo perante a isso? É reduzir a incidência da febre amarela silvestre, impedir a transmissão da urbana, detectar oportunamente a circulação viral para orientar as medidas de controle, né? Definir os casos. Como que eu vou definir esses casos? Eu tenho o caso suspeito, o confirmado e o notificado. Como que eu vou saber que é o caso suspeito? O caso suspeito é um indivíduo com quadro febril agudo até 7 dias, né? De início súbito, acompanhado de icterícia, que é aquele amarelão, ou manifestações hemorrágicas. Ele pode ter sangramento pelo nariz, gengival, ouvido, né? Ele pode ter um sangramento retal e também uma hemorragia ocular e residente ou procedente de área de risco. Esse paciente, ele vai ser considerado um caso suspeito. E também tem aqueles com locais de ocorrência de episotonias em primatas não humanas ou isolamento do vírus em vetores, né? Mas nos últimos 15 dias também, se esse paciente ele fez uma viagem, passou por algum lugar onde vai ter o surto, eu vou considerar ele como um caso suspeito, principalmente se ele tiver sinais e sintomas, né? E o paciente também, aquele que não é vacinado contra a febre amarela ou com o estado vacinal ignorado, eu vou considerar ele como caso suspeito. Lembrando que, desde que ele tenha os sinais e sintomas. E o caso confirmado, né? Então, eu tenho o caso suspeito, confirmado, e o caso notificado, certo? No confirmado, eu tenho o indivíduo que ele vai ter um teste de sorologia positiva, IgG e IgM dele vai ser tudo positivo, né? Então, o paciente ele vai ser assintomático, oligossintomático, originado de busca ativa que não tenha sido vacinado, né? Então, isso é bem importante a gente saber. Esse paciente, ele tem que estar com o cartão dele, né? Não adianta ele falar pra mim assim: olha, Lorena, eu fui vacinado. O que prova pra mim que ele foi vacinado será o cartão de vacina. Verbalmente, pra mim, não resolve nada. E que apresente sorologia IgM positiva para a febre amarela. O isolamento do vírus da febre amarela também, detecção do genoma viral, detecção dos anticorpos da classe IgG e IgM em indivíduos não vacinados ou com aumento de 4 vezes ou mais nos títulos de anticorpos do IgG também, né? Pela técnica de inibição da hemaglutinação e o IgG do ELISA. Os achados histológicos compatíveis também é um caso que será confirmado. Os suspeitos de febre amarela que não evoluiu para o óbito em menos de 10 dias, sem confirmação laboratorial, em período e área compatíveis com surtos ou epidemia. Esse paciente também vai ser enquadrado no quadro de confirmatório, né? E em outros casos já tenha sido comprovados laboratorialmente. Então, esse paciente, em algum momento da vida dele, ele já teve um caso confirmado, né? Então, ele vem de novo com aqueles sinais e sintomas. Então, eu vou considerar ele também um caso confirmado. E qual vai ser o caso descartado? Serão aqueles suspeitos com diagnósticos laboratoriais negativos, desde que se compromete com as amostras, foram coletadas e transportadas adequadamente. Então, eu vou ter que saber se durante a coleta teve uma técnica asséptica, se nesse período esse transporte desse material foi adequado, o acolhimento dele como que foi, o armazenamento dele se foi adequado também. Então, as instituições elas têm que ter um protocolo perante a isso para que você não fique inseguro com aquele resultado, né? Desde que seja
comprovado que as amostras foram coletadas e transportadas adequadamente, ou um caso suspeito com diagnóstico confirmado de outra doença. Ele entrou com a suspeita de febre amarela, né? Foi um caso suspeito, mas ele, após o fechamento desse exame, ele deu um exemplo, uma malária, né? Então uma dengue. Então foi um caso que entrou com suspeita de febre amarela, mas que no diagnóstico dele apareceu outra doença. Então esses casos eu vou descartar. Quando é que eu vou fazer a notificação desse paciente? Quando eu entrar um caso suspeito na unidade, eu já tenho que ligar para a vigilância sanitária. Geralmente cada unidade tem uma pessoa responsável por essa doença, né? Então eu vou avisar, olha, tem um caso aqui nessa unidade, um caso suspeito e tá com esses sinais e sintomas, náuseas, vômitos, febre, e vou solicitar o exame. Avisei essa pessoa responsável pela vigilância epidemiológica, responsável pela febre amarela, né? Vai sair o resultado do exame. Tá, é um caso confirmatório, eu vou notificar esse paciente. Então, no primeiro momento, eu vou avisar a pessoa responsável da vigilância epidemiológica, né, desse caso suspeito. Eles já vão estar cientes. Pode ser que eles vão fazer uma buscativa, né, por onde esse paciente passou. E aí, depois que o exame ficar pronto, que eu vou fazer a notificação formal mesmo. Questão da imunização. A manipulação e a conservação dessa vacina são de vital importância para a manutenção de sua qualidade na parte da imunogenicidade, né? A parte de imunização. Na instância central ou regional, deverá ser conservada a 20 graus Celsius negativo, em freezer ou em câmara fria negativa. Lembrando que vacina, eu não posso colocar em qualquer geladeira, né? Eu tenho que ter uma geladeira específica, onde eu tenho um termômetro, tem que ter uma coluna de controle de temperatura, controle da geladeira, né? Que é através desse controle que vai ter a eficiência da minha vacina. Nas unidades onde tem a sala específica de vacinação, a conservação é feita na geladeira, né? Com temperatura que vai variar de 2 a 8 graus. Se essa temperatura na geladeira lá no meu termômetro não está marcando, o que eu vou ter que fazer? Regular o meu termômetro, lembrando que ele pode quebrar a pontinha dele e não fazer a medição certa, né? Então eu tenho que ter o controle para saber a eficiência desse termômetro ou não. Eu preciso ter o controle e anotar diariamente. Se possível, fazer o controle do horário, tipo de manhã, à tarde, à noite, né? Para saber como que está indo essa questão da temperatura. A vacina, ela pode ser reconstituída e deve ser mantida em temperatura, conforme eu já falei, de 2 a 8 graus, né? Preferencialmente de 2 graus. Após a diluição, ela só vale por 4 horas, né? O diluente deverá estar na mesma temperatura da vacina e colocado na geladeira, né? No mínimo 6 horas ou até mesmo um dia antes de ser utilizado. Então, após diluído, eu tenho que utilizar um período de 4 horas. Qual que é a faixa etária que a gente tem que indicar a vacina febre amarela e que o Ministério da Saúde libera para nós, né? Então, é a partir dos 9 meses, sem limite de idade, né? Pode ser um bebê de 2 meses. Lá na cidade onde ele mora, tem um surto de febre amarela. Ele não vai ser vacinado. Ele só vai ser vacinado a partir dos 9 meses. E em situações de epidemias, igual eu te falei para vocês, no surto, é necessário a parte de saúde desse município, a pessoa responsável desse município, ele pode fazer uma solicitação para o Ministério da Saúde, né? E pode ser, já existiu alguns casos, que essas crianças de 6 meses, maior de 6 meses, ela consiga ser vacinada. Mas isso é todo um critério de documentação e
em alguns casos não acontece. Até hoje eu vi só em 3 municípios que eles conseguiram, né? Então, assim, é pouco demais. Muito pouco. Então, por ser uma vacina que, principalmente, ultimamente, está sendo muito solicitada, eles estão liberando só para 9 meses. Como é administrada essa vacina? Ela é feita através da via subcutânea, é só 0,5 ml, né? Antigamente a gente tinha um reforço de 10 em 10 anos. Hoje a criança ela vai vacinar aos 9 meses, né? Então depois ela não vai ter esse reforço mais. Antigamente a gente tinha, eu mesmo cheguei a ter esse reforço. Agora eu não preciso mais. Então hoje tomou, ela vai ser dose única. Um esquema de 0,5 subcutânea, dose única. Não existe mais reforço, né? O Ministério da Saúde fez um estudo onde comprovava a imunização desse paciente com uma única dose. A gente tem que ficar atento à questão dos sinais e sintomas que esse paciente vem a sentir após ser administrado com essa vacina. O que ele pode sentir? Ele pode sentir uma dor local, né? O que eu vou indicar para ele? Eu vou indicar uma compressinha de água morna em caso de abscesso, né? Ele pode sentir um mal-estar, uma cefaleia, né? Uma dor de cabeça bem intensa. Ele pode sentir dores musculares, uma febre bem, assim, baixa, febril, né? O que ocorre isso geralmente de 2% a 5% dos casos. Então, assim, é bem baixo. A maioria da população, ela não tem sinais e sintomas, eventos adversos perante essa vacina, não. Ela é bem tranquila, ao contrário de hepatite B, né? Entre outras. E esse período de sinais e sintomas, de reações adversas, vai ser de 15 no 5º dia ao 10º dia. Então, é de 5 a 10 dias que esse paciente pode ter esses eventos adversos, né? E as reações, geralmente, ela dura de 1 a 2 dias. Então, eu posso ter de 5 a 10 dias, depois que eu tomo a vacina, posso ter um dia de sinais e sintomas e no máximo 2 dias. Passou de 2, 3 dias aí, a gente já pode considerar outro quadro clínico, né? A parte da imunidade. Como que é feito isso? Os anticorpos protetores aparecem entre o 7º dia e o 10º dia após a aplicação dessa vacina. A razão pela qual a imunização deve ocorrer 10 dias antes de se ingressar em áreas de transmissão. Então, você vai fazer uma viagem daqui 30 dias para a Amazônia, né? Então, eu vou fazer a administração dessa vacina para quem ainda não foi vacinado, porque agora a gente não faz mais reforço, né? Essa vacina é dose única. Você tem uma criancinha de 9 meses, né? Vai fazer 9 meses daqui a alguns dias. Então, quando ela inteirar os 9 meses, eu já vou estar lá nessa zona endêmica. Então, eu vou administrar essa vacina, vou até uma unidade de saúde da minha casa e vou solicitar a administração da vacina dessa criança, vou esclarecer por que ela precisa ser imunizada antes, né? Porque senão eles não vão querer imunizar de jeito nenhum. Conforme eu já falei, uma só dose e confere a imunidade por meio de período mínimo de 10 anos, o que faz era necessário o reforço de 10 em 10 anos. Então, hoje a gente não precisa preocupar mais com isso, né? E aqueles que não foram imunizados nunca, é necessário uma imunização. Hoje é primordial que aconteça isso. Qual que é a contraindicação dessa imunização, né? Então, hoje, as gestantes, elas têm que ter um critério enorme para as vacinas, né? Então, essa gestante, ela não vai vacinar. Qual que é o caso que ela vai vacinar? Em situações de emergências epidemiológicas, e ela tem que ter uma avaliação do médico dela. E uma avaliação que te traga relatório, né? O relatório para nós é primordial em tudo. É ele que vai te salvar de um futuro processo. Crianças menores de 6 meses, a pessoa que ela tem algum choque anafilático em relação ao ovo e aos seus derivados, né?
Então, quando você vai indicar a vacina febre amarela para algum paciente, algum ser humano, você tem que perguntar se ela tem alergia ao ovo, né? O paciente que tem doenças infecto-contagiosas, infecciosas agudas em estado febril. Então, se tiver com febre, vai ser uma contraindicação dessa vacina. Os pacientes portadores da imunodeficiência congênita adquirida, neoplasia maligna, pacientes sintomáticos infectados pelo vírus HIV, você vai falar assim, nossa professora, mas esses pacientes é o que mais precisa. Mas não é bem assim. Às vezes ele vai tomar essa vacina e vai vir todos aqueles sinais e sintomas, às vezes ele pode ter uma piora no quadro respiratório, e aí esses pacientes que têm a imunidade baixa, eles têm que ter muito cuidado perante a isso, né? Então, por isso que eles entram na contraindicação. E os pacientes em terapêutica imunodepressoras. Quais são esses pacientes? Os pacientes que tomam quimioterapia e radioterapia, né? Então, todos esses pacientes que eu citei para vocês são contraindicados da imunização dessa vacina. Então, eu termino por aqui a nossa aulinha de febre amarela da parte 2. Deixo meu e-mail para qualquer dúvida. Obrigada e uma boa tarde.